Maranata. E nós? Amém. É a nossa grande esperança. Nós nunca podemos perder essa grande esperança. Amém? O irmão Nelson me chamou para estar aqui dividindo um pouco desse livro que vocês estão estudando na quarta-feira. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de estudá-lo, O Poder da Esperança. É um livro que fala sobre a saúde psicológica das pessoas, né? Nessa correria do dia a dia, as pessoas adquirem doenças mentais como ansiedade, depressão, estresse, né? Então o livro vem falando sobre isso. E hoje vocês já estão no capítulo 8, né? Eu não estive aqui nas quartas-feiras, mas vocês estão estudando aqui, eu vou dar continuidade. E o título de hoje ele é bem forte. Um monstro dentro de nós. Então, cada um já se viu em alguma situação que você perdeu um pouco a cabeça. E eu acho que o capítulo deste livro vem falar sobre isso, né? Um monstro dentro de nós. O livro inicia aqui falando sobre uma menina chamada Isabela. Isabela tem 6 anos apenas, mas ela já se vê ali vítima de bullying. Por quê? Muitas vezes na escola dela, ela perde a cabeça, fica irritada, se joga no chão. E, em vez das pessoas, né, ajudarem ela, as pessoas começam a tirar sarro. Quanto mais as crianças veem, não sei quantos já tiveram a oportunidade de trabalhar em escola, que alguém fica nervoso com alguma situação, ou se você fica com medo de alguma situação, aí que eles vão perturbar você mais ainda. Adolescente e criança, eles agem dessa forma na escola. Eu sempre falo com a Juliana, se você tiver medo de alguma coisa, não demonstre os seus medos. Né? Ela tem muito medo de alguns insetos. Falei, não demonstre jamais o seu medo, porque na hora que eles perceberem que você tem medo de alguma coisa, então eles vão perturbar você com aquilo. E a mesma forma que com a Isabela. Ela sofre bullying porque ela se joga, fica irritada com algumas coisas que as pessoas fazem com ela. E você pode pensar assim, né? Como uma criança de 6 anos pode ter problemas, né? Só come, dorme, mas cada um de nós passa a ser um problema conforme a sua idade. Você vive um problema conforme o seu contexto social e sua idade. E ela, muitas vezes, também ela é agressiva com os colegas, ela é agressiva com a professora. E aqui no decorrer do livro vocês vão saber porque a Isabela sofre tudo isso, né? Então ela também sofre quando ela age dessa forma, quando ela age de forma agressiva, quando ela fica irritada e demonstra às outras pessoas. Então ela tem sofrido. A professora percebe que o pai dela muitas vezes não aparece nas reuniões que são feitas na escola, né? Aqui fala assim, mesmo sendo apenas uma criança, Isabela sabia que o ódio, a ira e a agressividade não trazem benefício algum. Então, quando você sente ódio, quando você fica com ira, a pior pessoa a ser atacada é nós mesmos. Nós que somos atacados com isso. Isso faz mal para nosso benefício da nossa saúde. Antigamente tinha pessoas que falavam assim, eu não levo desaforo para casa. Então, essas pessoas... na nossa geração, a gente vê que elas sofrem de pressão alta, sofrem derrame, porque elas se dão, às vezes, a deixar fazer qualquer coisa, né? Tá irado, demonstra a sua ira. Então, nós cristãos, né? Muitas vezes a gente perde o nosso testemunho com isso, porque nós, como cristãos, nós não podemos ficar irados dessa forma, né? Nós temos que ter domínio próprio, nos controlar. Eu não sei quantos acompanharam. Eu não sou de assistir TV, em casa a gente quase nem assiste TV, mas eu acompanhei em mídias sociais o que aconteceu essa semana com aquele cachorro. Então, ali com uma pessoa que perde um controle, né, seu emocional, pode fazer algo grotesco. E da mesma forma que às vezes a gente não pega um cachorro e mata, mas nós fazemos isso com as pessoas, a gente faz com palavras. Às vezes não precisa só pegar um cacetete, como ele fez com aquele cachorro, e matou ele. Mas nós, com nossas palavras, muitas vezes a gente detona a pessoa, a gente mata a pessoa por conta do que a gente diz a essas pessoas. E aqui no livro fala também que a agressividade física é inaceitável. Como evitar a ira e a agressividade?
Então, aqui está falando alguns pontos, eu vou aqui falar só dos pontos mais importantes. Considere a verdadeira importância da situação. Quando a gente estiver bem irado, bem nervoso, sempre a gente fica nervoso por algo muito bobo, muito insignificante. A gente tem que parar assim, isso é importante? Isso vai fazer diferença para a minha vida daqui a algum tempo? Então, a gente não pode perder a cabeça por algo tão pequeno. E eu falo assim, homens também perdem a cabeça, mas eu vejo assim, como eu trabalho em escola e a maioria delas são professoras, são diretoras, então eu vejo que nós, mulheres, a gente perde muito mais a cabeça do que os homens, porque nós somos emocional, né? Então a gente tende a ficar irado por uma coisa muito boba. Então nós temos que analisar isso. Será que isso, perguntar para nós mesmos, né? É realmente importante o motivo desse nervoso, dessa ira? O que acontecerá se as coisas não saírem do meu jeito? E às vezes a gente quer agir igual crianças mimadas. Igual a Isabela. A Isabela, ela é mimada, então ela acha que ela pode agir de qualquer forma. Mas a Isabela ainda está sendo moldada, né? Tem 6 anos apenas. Mas às vezes nós temos 30, 40 anos e a gente quer que nossa vontade seja feita. Então nós temos que parar para pensar. Será que isso é tão importante assim? E a outro aqui, porque eu trabalho com pré-adolescentes. Eu falo sempre quando eles brigam ou acontece alguma coisa assim, respira fundo, respira fundo. Então, a respiração é uma forma de nós também vir a calma, vir controlar aquela situação para que ela não venha ficar igual aquela panela de pressão solta. Então, você respirar profundamente faz com que você venha ficar relaxado. Thomas Edison, que é um grande pessoa cientista, né? Fala assim, quando está zangado, conte até 10 antes de falar. Se estiver muito irritado, vá até 100. Então também é uma técnica, além da respiração, você vai contar até 10. Se está muito, muito, muito irado, então conte até 100. E também, na nossa época, né, de mídias sociais, aqui tem uma dica muito importante. Se está muito nervoso, muito irritado, você vai querer mandar aquele textão para a pessoa, ou postar aquele textão na rede social para todo mundo ver, né? Ah, eu vou postar porque eu estou nervoso. Então você escreve lá esse textão no Word, ou no seu e-mail, na caixa lá e salva no rascunho, para você ler ele daqui a algum tempo. Se você vê que não tem, né, nada que desabone depois de horas ou dias passados, aí você posta ou você vai lá e envia aquele e-mail. Mas não faça isso no momento que você está irado. Porque quando a gente está irado, a gente quer falar qualquer coisa. E, às vezes, nós perdemos a razão, nós temos a razão de alguma situação, mas nós perdemos a razão porque nós achamos que a gente pode falar qualquer coisa quando nós estamos nervosos. E não é assim que tem que agir. Procure se distrair. Se está muito nervoso, comece a fazer caminhada, vai em algum local. Não fique ali pensando naquilo. Quando a gente está nervoso com alguma coisa, a gente tem mania de ficar só martelando naquela mesma situação. Isso faz com que você venha ficar mais nervoso ainda. Então, aqui fala para você se distrair. Aí, para a sua raiva diminuir, para você parar de pensar naquilo. E também é muito importante que nós oremos a Deus. A oração é uma forma de nós também nos acalmarmos. E Deus nos dá essa calma, né? Para Deus nos dar o controle da situação. E pararmos de pensar tão negativamente. Eu vejo que hoje em dia as pessoas têm mais tendência a pensar negativo do que ser mais positivo. E nós, como cristãos, a gente tem que ver, não que a gente tenha que viver esse lado positivo, igual o pastor Marcos falou no JA, de forma... da nova era, mas nós temos que ser positivos na questão de fé, que vê que Deus está no controle da situação. Então, se Ele está no controle da situação, está nas melhores mãos a situação. Escolha a solução certa. Então, quando nós estamos bem nervosos, a gente tem mania de falar o que quiser para a pessoa que nós estamos nervosos. A gente tem que parar de sempre achar que alguém é culpado, né? Quando acontece alguma coisa. Tem mania de falar assim, você é egoísta. Sua atitude é sempre a mesma comigo, você não se importa com o que eu penso. Então, a gente fala sempre essas coisas para a pessoa. Em vez disso, vamos falar frases mais positivas.
eu gostaria que você tentasse fazer de outra forma. Fico muito triste com essa atitude. Talvez devêssemos fazer isso ou outra coisa. Eu posso ajudar de alguma forma. Então, a gente tem que falar a mesma coisa, mas de uma forma diferente, para que não venha chatear e magoar a pessoa. E não considerar aquela pessoa como um seu inimigo. Às vezes a gente está bem chateado com a situação e a gente acha que aquela pessoa é o nosso inimigo. A palavra de Deus já fala, né? Nós não estamos aqui para lutar contra nós mesmos. A gente está aqui numa luta espiritual contra as potestades do mal. E nós, muitas vezes, mesmo os cristãos, a gente esquece disso. Nossa luta não é conosco mesmo. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Então, nós temos que unir em oração para que nós venhamos sair mais que vencedores nessa guerra, né? E também está aqui, pratique o perdão. O perdão você liberar perdão, isso traz paz à alma. Tanto a sua alma, quanto a alma da outra pessoa. Quando você não perdoa, não libera perdão, isso vai transformando seu coração e deixando ele cada dia mais apertado. E traz doenças também para a nossa vida, quando nós não liberamos perdão ao próximo. E também, está lá em Tessalonicenses 5,16, se vocês quiserem abrir a Bíblia, eu vou ler aqui um versículo. A Bíblia diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, nós temos que ser gratos em qualquer situação, né? E muitas pesquisas têm demonstrado que a pessoa que ela é grata, que ela é feliz, que ela é agradecida, essa pessoa tem mais saúde. Quando nós vivemos uma vida de murmuração, só reclamando, isso traz doenças para o nosso corpo, doenças para a nossa mente. Então, nós temos que viver uma vida de gratidão. Bem, vou passar a página. E a última dica aqui, orar. A Bíblia diz lá em Mateus 5,44... amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eu não sei quantos de vocês, né, na sua caminhada cristã, já ficou chateado, a gente fica chateado em algumas situações com alguma pessoa. E a melhor forma de você não ficar chateado com aquela pessoa é você orar por aquela pessoa, orar pelo seu inimigo. Então, você está com raiva, ore por aquela pessoa. Você vai começar a olhar aquela pessoa com outros olhos e Deus também vai trabalhar no seu coração para que você venha amar aquela pessoa da forma que ela é. Porque nós todos somos diferentes uns dos outros. E nós temos que aceitar essas diferenças e que Deus está trabalhando em cada vida aqui, de formas diferentes, né? Não no nosso tempo, é no tempo de Deus que a pessoa é transformada. Vamos analisar aqui também os efeitos da ira. O que acontece quando você fica irado? Como eu disse, né, antigamente achava-se, a pessoa saiu por cima, porque ela falou, ela deixou a pessoa lá embaixo. Então, achava que a pessoa que fica irado, que fala tudo o que quer, essa pessoa agia bem. E nem sempre é assim. A pessoa tem 4 vezes mais propensão a sofrer doenças coronarianas, quer dizer, doenças acho que é do coração, né? Correm maior risco de morrer jovens. Experimentam sentimentos de culpa após suas atitudes explosivas. Seus familiares e amigos os evitam por causa de seu mau gênio. Mantêm uma relação matrimonial mais conflituosa. São mais propensos ao uso de substâncias nocivas, fumo, álcool, drogas e etc. Correm maior risco de comer em excesso e sofrer aumento de peso. Então, antes de você ficar enraivecido, então vamos tentar praticar o que eu falei antes, né? A respiração, contar até 10, para que nós não venhamos sofrer essas doenças futuramente. E colocar a situação na mão de Deus e orar muito pela pessoa que é o nosso inimigo, como fala em Mateus 5,44. Nem sempre você falar tudo o que pensa, você está por cima. Às vezes você mesmo está se machucando, causando doenças em você, e você acha que está bem, né, em falar tudo o que pensa. Não é assim. Essas pessoas aqui eu falo, tem lá as personalidades, né? E tem lá os coléricos, né? Mesmo que você tenha a personalidade, as características mais coléricas,
a gente tem que aprender a se controlar para que sua saúde futuramente não venha piorar, né? Você venha morrer jovem por conta de bobeira, que às vezes a gente fica irritado por besteira. Aqui nós vamos analisar dois profetas que passaram uma situação de irritação. Vamos ler lá em Jonas 4:4. Primeiro é o Jonas, né? Então o livro dele já fala. Fala assim. Eu vou adiantar porque só falta poucos minutos, tá? Se eu parar, não vai dar tempo. Eu vou deixar os irmãos até mais tarde. Você tem alguma razão para essa fúria? Então, todos conhecem a história, até as crianças, né, conhecem a história de Jonas, que Deus chamou ele para ir a uma grande cidade onde as pessoas eram inimigas de Israel. E Jonas falou bem assim, não, Senhor, como é que eu vou ir lá? Essas pessoas são más, são ruins, elas matam as pessoas por prazer e da pior forma. Eu não posso ir lá. E ele pegou um navio que ia contrário, né? Que ia para Tarsis, ia contrário à cidade de lá, que ele tinha que ir, que era Nínive. E, como ele foi desobediente, Deus mandou uma grande tempestade, um peixe, ele teve que ser jogado ao mar, o peixe engoliu, e depois ele foi regurgitado lá na praia, e depois ele orou a Deus, né, do grande peixe, primeiro, e pediu perdão a Deus, falou que iria até a cidade de Nínive, e o peixe, depois de 3 dias, regurgitou ele na praia, e ele foi fazer a missão que Deus tinha dado para ele. Mas após ele dar a sua mensagem, ele sentou lá na cidade para esperar a destruição daquela cidade. Ele falou, nossa, eu fui lá, preguei a mensagem, nada aconteceu. E aconteceu, mas não aconteceu o que ele queria, na verdade, né? As pessoas ouviram a mensagem, se arrependeram, aceitaram a mensagem e se humilharam na presença de Deus, né? Lá o pessoal de Nínive. E Deus falou isso, você tem razão para essa fúria? Que ele ficou furioso porque Deus não destruiu a cidade de Nínive. Lá em Jonas 4:11 fala assim, Deus falando, né, explicando-se para ele. Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, nós, né, conhecedores da mensagem de Deus, nós sabemos, muitas vezes não fazemos o que é correto na presença de Deus, o que é certo, o que é errado, mas o povo de Nínive, eles não conheciam a mensagem de Deus. E eles se arrependeram quando falaram que Deus ia destruí-los. E Deus, por misericórdia, não destruiu aquela cidade. Deu mais um tempo de graça para que eles pudessem ser transformados pelo seu poder. O livro de Jonas não deixa muito detalhe, né, falando que se ele aceitou a mensagem, né, ficou mais calmo, mas ficou ali no ar, né? Se ele ficou irritado porque o povo não seguiu ali, não seguiu o que ele queria, né? Que ele queria que o povo continuasse no erro e Deus destruísse. E nós, muitas vezes, dentro da igreja, a gente tem que também estar com o coração assim, né? Perdoador. Dá o perdão às pessoas. Às vezes a gente parece que não isso pensadamente, não planejadamente, mas a gente às vezes destrói mais as pessoas do que ajuda elas a subir no degrau da graça. Então nós temos que estar aqui para ajudar uns aos outros e subir cada dia um degrau para mais perto de Deus. E no Novo Testamento, tem uma pessoa também que era muito irada, muito colérico. Lá, deixa eu ver aqui. Fala de João. Antes da conversão lá dele, até fala, né? Os filhos do trovão. Então, para falar que é filho do trovão, porque ele tinha um gênio muito forte. E teve um dia que ele falou assim para o Senhor, quer que eu mande descer lá fogo do céu e destruí-los? Então, ele, em vez de desejar e querer a salvação das pessoas, ele queria que fossem destruídos. E Jesus falou, claro que não, né? Mas nós vimos mais tarde esse discípulo, que era conhecido como filho do trovão, ser chamado de discípulo do amor. Então, vimos ali a transformação que João sofreu quando ele
caminhou com Cristo e contemplou a Cristo. Acho que essa é a nossa dificuldade na nossa caminhada cristã. É andar com Deus e contemplar este Deus. Porque nós só somos transformados com a contemplação. E muitas vezes a gente contempla somente o que é ruim, o que é mundano. E aí cabe o nosso erro, né? Nós somos transformados naquilo que nós contemplamos. Se nós não contemplamos a Cristo, como nós seremos semelhantes a Ele? Lá em Gálatas 2:20, fala assim, isso pode descrever a vida de João. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim mesmo. Essa é a nossa caminhada final, né? Fui crucificado com Cristo. Eu não vivo mais. A Vanessa não tem que viver mais. Mas Cristo tem que viver a nossa vida. Então, o João, ele passou por essa experiência com Deus. E todos nós devemos também caminhar com Cristo para que nós venhamos passar por essa experiência de ser crucificado seu eu. A nossa maior luta é contra o nosso eu e nossas vontades, os nossos apetites e as nossas paixões. Porque muitas vezes a gente quer fazer só o que é do nosso agrado, do nosso desejo, e agimos como crianças descontroladas. Mas aqui fala assim, nós não precisamos lutar sozinhos, nós temos Deus do nosso lado e Ele dá total auxílio, todas as armas que o céu pode nos dar, Deus está nos dando. Ali como Deus também quer ajudar a Isabela, não sei quantos lembram aqui a história da Isabela, né, que nós estávamos falando inicialmente. Deus também está ajudando a Isabela e nós vamos ver no decorrer aqui do final do livro que Deus está ali transformando a vida da sua família, para que a Isabela também venha a ser ajudada. E Deus, como ajuda a Isabela, também quer ajudar cada um de nós. Cada um de nós temos nossas lutas pessoais, né? Às vezes a gente vê o rosto da pessoa alegre, feliz aqui, não sabe as lutas que ela passa em sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho. Mas Deus quer ajudar cada um de nós nas nossas lutas, amém? Eu vou ler um pequeno teste aqui, vai ser bem rápido. Tá? Eu prometo acabar antes das 9. Vocês analisem, não precisa responder, tá, pessoal? Para saber se você é propenso a ficar irado, responda sim ou não a essas perguntas, no seu pensamento, tá? É difícil para você esquecer as coisas ruins que os outros lhe fazem? Quando não está de acordo com seus amigos, acaba discutindo de modo acalorado? Quando pensa em seu oponente, sente contrações abdominais e fortes batimentos cardíacos? Você se irrita muito quando precisa ficar em uma fila? Fica enfurecido consigo mesmo quando não consegue controlar as emoções? Fica muito aborrecido quando os outros não são pontuais ou não fazem as coisas de maneira completa? Tem a tendência de não lembrar de nada do que falou enquanto estava furioso? Tem observado efeitos prejudiciais em seus relacionamentos por causa do seu mau gênio? Depois de ficar irado, sente forte desejo de comer, fumar ou tomar bebidas alcoólicas como compensação pelo ocorrido? Já se enfureceu alguma vez até ao ponto de bater em alguém ou em algum objeto? Aí eu vou ler aqui as respostas, tá? E vocês veem aí o que na sua cabeça, tá? Como vocês responderam. Se respondeu sim a 8 ou mais perguntas, procure ajuda o mais rápido possível para conseguir controlar sua ira. Seus relacionamentos pessoais, familiares e de trabalho estão correndo sério risco. E às vezes você fala assim, que ajuda que eu vou procurar? Além de você procurar uma ajuda divina porque você é cristão, procure um psicólogo, um psiquiatra, um profissional que possa te ajudar. Às vezes a gente é muito preconceituoso com relação a isso. O brasileiro tem mania de achar que quem procura esses profissionais é totalmente doido, né? Mas se nós temos alguns problemas emocionais, esses profissionais estão aí para nos ajudar. Se respondeu sim de 4 a 7 perguntas, é uma advertência de que está próximo do perigo.
Procure desenvolver a paciência e a tolerância, e poderá conviver de forma diferente, manter a calma, ceder, observar os outros e aprender como conseguir o que deseja usando boas maneiras. Se você estiver aqui no 4 ou 7, está na alerta ali amarelo, tá? Prestar atenção, vigiar na terra. Se respondeu sim a 3 perguntas ou menos, você está na posição certa para enfrentar a ira e o ódio. Continue assim, pois você é uma pessoa difícil de se abalar. Amém? Que nós sejamos, né, das 3 ou nenhuma pergunta, que sejamos difíceis de nos abalar. Cristão tem que ter uma casca dura ali, igual de jacaré. Nós temos que aguentar muitas coisas em silêncio. E pela graça de Deus, nós vamos conseguir, né? Porque sozinhos no mundo, a gente às vezes fala assim, como eu vou conseguir aguentar tudo isso? Mas somente com a graça de Cristo na nossa vida para a gente conseguir. E graças a Deus que nós temos essa graça maravilhosa. Amém?